Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o jogo aberto, falando primeiro do retorno, né, do Abel. A mídia fez um estardalhaço porque ele veio 2 dias depois do elenco em si, né, cara? Vai falar também sobre a chegada do Marlon e o pessoal que estava no DM, que tá voltando. Sim, vai estar disponível aí praticamente todo mundo para o Abel. Pessoal, na sequência a gente vai trazer também um corte aí do Fala Fonte com o André Hernan falando sobre Casimiro, rapaziada, é isso mesmo. Tem repercutido nas mídias sociais aí essa possibilidade e o Hernan vai falar a verdade sobre Casimiro. Pode vir para o Palmeiras? Sim ou não? A gente vai saber tudo aqui nesse vídeo. E fechando o vídeo, rapaziada, eu vou trazer um corte aqui do UOL Esporte com o Danilo Lavieri, falando muito sobre a janela de contratação do Palmeiras. Quem o Palmeiras ainda quer contratar, quais são os nomes em questão, quais as posições que o Palmeiras quer sim se reforçar. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, assiste esse vídeo até o final. Sem mais delongas, bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar do Abel Ferreira, que voltou, se apresentou, já conversou com a TV Palmeiras e mostrou que quer mais raiva e a língua, ó, continua no chicote. Abel Ferreira, o treinador há mais tempo no comando de um time no Brasil, iniciou ontem a sua 6ª temporada no Palmeiras ao se apresentar na academia de futebol. Respaldado pela presidente Leila Pereira, que renovou seu contrato até o final de 2027, quando acaba o seu mandato, mas perto de completar 2 anos sem levantar uma taça. Sua última volta olímpica foi a do Paulistão de 2024, em abril daquele ano. Sim, não podemos negar que o ano passado tivemos a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em 3 competições. Eu acho que fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega. E como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos. E é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda. Abel teve boas notícias no dia da sua reapresentação. O goleiro Everton, que no ano passado sofreu uma fratura e um dos dedos de uma das mãos, treinou normalmente e deverá estar à disposição para o início da temporada. Além dele, os jogadores de meio campo Lucas Evangelista e Figueiredo, que se machucaram com gravidade no ano passado, iniciaram o processo de transição física. O Verdão estreia na temporada neste sábado contra a Portuguesa, jogo do Campeonato Paulista no estádio do Canindé. Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol. Não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores. No final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Como já havia dito, Abel terá reforços pontuais neste início de ano. O movimento começou com a contratação em definitivo de Bruno Fux e seguiu com Marlon Freitas, referência de liderança e títulos no Botafogo. No caminho inverso, Aníbal Moreno deixou a academia de futebol, o que deve acontecer também com o zagueiro Micael, provável contratação do Inter Miami dos Estados Unidos. Outros nomes deverão chegar, especialmente para a zaga e a função de volante. Além disso, o treinador deverá recorrer novamente à base para completar o elenco. Situação comum no clube. Desde 2020, 50 jogadores formados no Verdão já atuaram no profissional. Somente no ano passado foram 8. Termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube. Daí, Edu Dracena, o técnico Abel Ferreira voltou, falou, espera que tudo que aconteceu na temporada passada vire energia, né? Porque, assim, fica uma decepção porque não pintou nenhuma taça.
mas o Palmeiras fez frente em todos os campeonatos. Aí vem a decepção porque não ganhou, mas fez uma temporada quase que de excelência. Agora, faltou gás no final, né? Vem a expectativa. Aí quando você cria expectativa, você não concretiza, aí acontece essa decepção realmente. E aí eu tiro o chapéu para ele com relação à palavra raiva. Tem que ter raiva realmente, porque teve situações que os jogadores não tiveram raiva. Principalmente em alguns clássicos, sabendo que principalmente nas finais você tem que ter raiva para jogar. E esses jogadores já demonstraram isso. Por isso que a gente criou essa expectativa. Então o Abel agora para 2026, a gente espera o quê? Um time que vai competir novamente, que vai brigar pelos títulos que vão vir pela frente e ganhar. Acho que isso que é o mais importante. Agora, o que eu espero também é que a diretoria possa contratar mais jogadores. Mais? Jogadores, sim. E tirar também o chapéu pela contratação do Marlon Freitas. Porque não é fácil você contratar um capitão, um líder e campeão num time como o Botafogo. E foi lá e retirou. E é isso que a gente tem que fazer. Então, parabéns e espero que a gente possa vir mais contratações pela frente. Vou dar uma pergunta do chat, porque eu sei que você tem informação. Vamos lá. Vamos lá. O chat pergunta, você tem alguma dúvida sobre o seu time? Pergunta que a gente responde. Tipo essa aqui, ó. O Juninho perguntando pra você, Hernan. Bom dia. Casemiro no Palmeiras tem alguma chance? Porque, cara, começou a sair esse rumor nas redes sociais e até saiu na Inglaterra. Eu não lembro qual site, qual jornal inglês britânico que deu essa informação, que ele poderia sair do Manchester United e voltar pro Brasil, principalmente pro Palmeiras. Tem algum fundo de verdade nessa história? Não. Não. Não tem. Ontem eu falei com uma pessoa do staff do Casemiro e assim, falando de Copa, outras coisas e tal, e aí veio a pauta Palmeiras ali pra gente trocar ideia. O que acontece? O Casemiro tem... O empresário do Casemiro, ele mora na Europa, ele é um espanhol e tal. Não é, o staff dele não é aqui do Brasil, só o staff de comunicação, que é o Rodrigo Righetti, que trabalha com o Casemiro desde a época de moleque da base do São Paulo. Certo. Mas o empresário do Casemiro não recebeu nenhum contato do Palmeiras. Tá. Não houve nem sondagem, nem ligação, nem ninguém falando o nome do Palmeiras, ninguém. Anderson Barros, Leila Pereira, Léo Holanda, Abel Ferreira, ninguém ligou para o staff do Casemiro perguntando se ele toparia abrir negociação com o Palmeiras. Não existiu essa conversa. Não existe nada. Eles veementemente negam que tenha qualquer tipo de contato do Palmeiras. E aí, para mim, vem a informação que é muito mais importante. O Casemiro não tem intenção de voltar para o futebol brasileiro. Nossa. Não tem intenção de voltar para o Brasil. Mas, pelo que você apurou, ele não tem intenção porque ainda está cedo, você acha? Ou porque não está nos planos dele, assim, de voltar? Não está nos mesmo? planos dele nem da família voltar para o Brasil agora. Tá. E assim, beleza, de repente sai do futebol inglês, vai para uma outra liga. Ele tem, assim, muito mercado lá fora ainda. E aí vamos colocar o mercado saudita, o mercado da MLS. Ele tem muito mercado ainda fora para escolher. E a tendência ali, né, é que assim, pós-Copa do Mundo, pós-Manchester United, possa jogar no futebol árabe. Sim. Há uma possibilidade. Já teve oferta, já teve interesse claro no Casemiro no futebol árabe. Então, assim, vamos falar em tendência, pós-United, pós-Copa do Mundo, o caminho é futebol árabe. Pode ser um caminho livre ali para ele. E o Brasil não, nesse momento não. Eu acho que assim, se ele fosse voltar para o Brasil, eu imagino, não é informação, ele daria uma certa prioridade para o São Paulo. Total, né? Total. Aliás, foi isso que me falaram. Ele nutre um carinho pelo São Paulo muito grande. Então assim, numa volta ao Brasil, uma hipotética volta ao Brasil, decidiu do nada, vai voltar para o Brasil. Obviamente, o São Paulo seria uma prioridade para o Casemiro. Isso aí é informação. Bom, e quem chegou, o Danilo? Abel Ferreira. Chegou, está de volta, reclamando do calendário. E ele está com uma pressão, né? Ele precisa render mais em 2026. Sem dúvida, ele chega num ano em que ele precisa mostrar um melhor trabalho. O ano passado ele ficou no vice muitas vezes e a gente sabe que isso não serve para muita coisa. Ele chegou em algum momento da temporada a mostrar um bom futebol ali por 30, 40 dias, então tem um caminho.
A questão é saber como ele vai fazer esse time jogar o melhor futebol para poder voltar a ganhar, a levantar taças nessa temporada, que é o que o torcedor quer. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que depois de ganhar em 20, 21, 22, 23, ele chega agora na temporada mais pressionada desde que ele chegou. É muito raro a gente ver um treinador fazer um trabalho desse tamanho, né, no Brasil, de tempo, digo. Então é uma situação bem diferente do que a gente vai ver e uma situação diferente para o próprio Abel, que já foi xingado no estádio no ano passado. Não é só mais uma questão de rede social, é uma questão de campo mesmo. Ele tem que mostrar mais. Tem um time que ele montou no ano passado e tem ali, pelo menos por enquanto, só o reforço do Marlon Freitas. O Palmeiras ainda deve continuar no mercado, pelo menos para mais um zagueiro, já que o Mikael está de saída. E tem a questão, Tironi, que para mim é a questão chave nesse planejamento, que é a camisa 5. O Palmeiras terminou no ano passado, a Libertadores foi um símbolo disso, e a reta final do Brasileirão, o Palmeiras terminou o ano passado com o Bruno Fux de camisa 5. Ele é um zagueiro que, ok, fez bons jogos e tal, mas que não dá para você olhar e pensar que ele é um camisa 5. Tem o Aníbal Moreno, que era um outro camisa 5, foi vendido. O M. Martínez é uma outra possibilidade de jogar como camisa 5, mas também ainda não convenceu. E aí o Palmeiras vende o Aníbal Moreno e vai para o mercado, a gente imaginando que vai contratar um camisa 5. A notícia de ontem à tarde, inclusive trazida pelo PVC aqui no de primeira, e que depois eu fui até atrás para ver, é que o Palmeiras, no momento, paralisou a busca por um camisa 5. Com base no quê? Não, porque a gente tem um garoto muito bom agora, que vai fazer a sua... nem vai jogar copinha, que é o Pacheco. Falando, olha, ele vai 17 anos, vai direto pro profissional porque o Abel gostou muito. Só que aí a gente olha para trás e vê a coletiva do Abel na Libertadores, ele falou o quê? Perdemos pela juventude, um time que tem muita juventude. Então, como você começa uma temporada com um garoto de 17 anos como uma das opções para um setor que claramente você terminou sem opção? Não tem como, não terminou com problemas o setor. Camisa 5 do Palmeiras é um problema. E aí você tem um garoto de 17 anos como uma opção. Eu sei que normalmente a gente fala, não, mas o Campeonato Brasileiro vai começar em março, ainda tem tempo, pode usar o Paulista para laboratório. Este ano é diferente. Esse ano tudo começa agora, daqui a 20 dias já tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então não dá para o Palmeiras, na minha opinião, se apoiar só nisso. Vai jogar com um triângulo no meio de campo, vai jogar com o Marlon Freitas, o Evangelista, que aliás começou a transição ontem, isso é uma ótima notícia para o Palmeiras. Marlon Freitas, Evangelista e o Andréas mais para frente, pode até ser, mas ainda assim a questão é que o Palmeiras precisa pelo menos ter uma opção de camisa 5. Então eu acho que esse é um erro de planejamento que pode custar caro lá na frente, que de repente pode até ser corrigido na janela do meio do ano. Pode ser que o Palmeiras esteja ali de olho num jogador mais pronto, que só vem na janela do meio do ano, porque a gente sabe que a janela do meio é melhor para time que tem dinheiro, para buscar jogadores na Europa. Mas essa característica desse calendário agora não permite o Palmeiras patinar para corrigir erros só lá na frente. O Palmeiras precisa aproveitar a janela do meio do ano para um retoque, para uma oportunidade de mercado, não para uma posição tão crucial como é a camisa 5, pelo menos essa é a minha visão, olhando aí a montagem de elenco do Palmeiras para 26. Continuo com você, esse negócio de camisa 5. E Casemiro, ouviu um papo desse? Não, Casemiro é sem chance nenhuma e nem é porque o Palmeiras tentou e o Casemiro disse não. Eu pessoalmente fui conversar com o pessoal que trabalha com o Casemiro e a informação foi, o Casemiro tem contrato até o meio do ano agora no United e ele pensa em várias possibilidades, menos voltar para o Brasil. Então não é uma questão de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. Ele não cogita em hipótese alguma voltar ao Brasil neste momento. Lembrando, ele está agora livre para assinar um pré-contrato, porque ele já faz, o contrato dele vence agora no meio do ano. Então assim, não é nenhuma questão de, o Casemiro negou o Palmeiras. Não, ele nem quer. E ainda insisti, falei, não, mas teve alguma sondagem, alguma proposta, alguma coisa? Não, ninguém do Palmeiras ligou. Esse boato aí surgiu, hoje em dia muita coisa acontece assim na internet, né? Não sabemos de onde surge alguma coisa que começa a ficar grande, às vezes é repercutido até lá fora, mas não existe nenhuma chance do Casemiro ser jogador do Palmeiras e não existe nenhuma chance, pelo menos de acordo com essas pessoas aí que trabalham com o Casemiro, de ele voltar
ao futebol brasileiro. Aliás, a frase me chamou muita atenção. Não, ele analisa o mercado X, analisa o mercado Y, mas para o Brasil, nem a pau. Nem a pau. Ó, vamos fazer um breve, ligeiro intervalo na TV. Vocês nos... Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Primeiro, o jogo aberto, falando sobre o retorno, primeiro, do Abel, que criaram-se uma polêmica danada, porque ele veio 2 dias depois. O elenco chegou no domingo, ele chegou na terça, fez todo um estardalhaço, eu acho que é uma besteira danada. O foco não é esse. Os jogadores só estavam fazendo exames médicos, então não tem nada a ver ficar repercutindo isso. Então, mas falou também sobre o retorno do Evangelista. Então tem o Everton retornando aí também. A gente não sabe qual vai ser o futuro dele. Mas jogadores que estavam no DM e estão voltando aí, se Deus quiser, já logo está disponível. Fato é, cara, vem se falando muito aí na mídia sobre Casemiro no Palmeiras. Bom, rapaziada, você acompanhou aí um corte primeiro do André Hernan, depois do UOL, e eles se complementaram, né? Basicamente falaram a mesma coisa. E não sabe, não tem a fonte de onde isso surgiu, mas tomou uma proporção. Começou muita gente a falar Casemiro no Palmeiras, sendo que, pelo menos a informação aí, tanto do Lavieri quanto do André Hernan, é que não teve nenhuma proposta, não chegou o Palmeiras mostrar interesse pelo Casemiro. Fora isso, o Casemiro deixou claro aí pelo seu staff, não pretende voltar ao Brasil nesse momento. E a gente sabe que ele tem uma história com São Paulo, teoricamente ele daria preferência ao São Paulo. Não é um martelo batido. Tá? A gente sabe que na hora que ele for voltar, se o São Paulo tiver condição, bem. Então, só Deus sabe. Mas o fato é que ele não vem para o Palmeiras agora. Com todas as duas informações aí se complementando, a informação é essa. E pior do que isso é saber que o Danilo falou que o Palmeiras meio que parou de procurar um 5. Não foi uma informação boa, para mim foi muito ruim escutar isso. Mas o Danilo falou muito bem ali. Que o Palmeiras veio para essa temporada de 2026, não, mudou a característica, vai contratar e tal e tal. Trouxe o Marlon, que pode até fazer o 5, mas ele é um 8. E aí você escutar, tem um menino da base muito bom, cara, é excelente. O moleque da base fazem muita diferença no elenco. Mas bate de frente com a entrevista do Abel após a Libertadores, como muito bem o Danilo Lavieri falou. Falou que precisava de jogadores cascudos, jogadores experientes. E aí você vai ter praticamente o 5 de um time que vai ser o menino que veio da base. Então assim, complicado. Preocupante pra mim essa situação. Ver que o Palmeiras tem ido muito devagar na janela de contratação. Tá monitorando um monte de gente. Tá monitorando o Matheus Pereira. Depois surgiu a parada do Savarino. A situação do Nino. Sabe que o valor é caro. A gente já falou aqui pra quem acompanha o canal. Traz o Barbosa, cara. A Barbosa tá lá no Fluminense. No Botafogo, perdão. O Botafogo tá derretendo. Pô, era a hora de trazer o Barbosa e ter um zagueiraço ao lado do Gustavo Gomes. Pô, seria top demais. Gustavo Gomes e Barbosa ali na zaga. Então, assim, falta... do jeito que o Abel falou que faltava experiência no elenco, nos jogadores, falta também experiência, falta, cara, ser mais agressivo no mercado. O ano passado foi agressivo, só trazendo os caras que não eram... Quem tava disputando as contratações? Trouxe um monte de cara aí que, sinceramente, pra mim, o Facundo vira não. O Sousa pode ser que vire. Eu tenho uma expectativa ainda com o Sousa. Ele chegou no meio do ano. O Facundo chegou lá no início do ano passado. O Sousa entrou no meio do ano, na janela do meio do ano. Teve vários jogos que ele entrou muito bem. Fez gol importante. Então, assim,
Pra mim, eu acho que falta minutagem pra ele, entrosamento com esse time do Palmeiras. Eu acho que ele pode dar muita alegria, sim, ali pelo lado esquerdo. Acredito, sim. Então, assim, só que a gente vê o Palmeiras muito devagar nessa janela de contratação. O Nino virou novela. Andrés Pereira, a mesma coisa. Cara, claro, porque o Palmeiras falou que faria contratações pontuais. Tá certo. Tem um bom elenco, tem gente que ainda a gente acredita que pode ainda recuperar o bom futebol. Mas cadê os caras experientes que o Abel falou? Só chegou o Marlon, rapaziada. O resto tá tudo voando, né? Tá só na especulação. Assim, pra mim preocupante. Eu quero saber de você. Acompanhou o vídeo aí até o final? Qual é a sua opinião sobre a postura do Palmeiras hoje? A janela de contratações que pra mim tá bem devagar. Quero saber de você. Você é preocupado com essa janela? Você tá animado? Qual a sua expectativa para as contratações do Palmeiras nessa janela início de temporada de 2026? Compartilha com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação sobre tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder também hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícias. Então, tudo nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.